minicurso, né, a Bruna, e o minicurso é orientado pela professora doutora Kátia Candiotto. Então, vamos revisar a aula passada. A aula passada a gente falou especificamente sobre cristalografia, que é a parte da mineralogia que estuda os cristais. É uma parte muito importante, porque é com a cristalografia que a gente consegue definir, criar, modificar, analisar as estruturas e as propriedades dos materiais. E com isso a gente pode desenvolver, melhorar, tornar ele mais ecológico ou com biodegradável. Então, é uma parte muito importante do estudo, assim, no mundo, creio eu, porque é a partir disso que a gente evolui constantemente os materiais do mundo. E a gente também viu redes espaciais, que é um pontinho no espaço, e cada ponto no espaço é ligado a um átomo. Então, é um modo que átomos e grupos se associam a pontos nessa rede. Ou seja, se eles se agruparem ordenadamente, ele é um cristal. E se for desordenadamente, ele é amorfo. E nós também vimos, creio eu que a parte mais importante, a célula unitária. O que é a célula unitária? Lembra que eu tinha falado que se a gente pegar uma partinha bem pequenininha do material, a gente pode definir ela como um retículo cristalino, e dentro desse retículo cristalino tem cadeias repetitivas, que são essas células unitárias, que são a menor parte do material que ainda mantém todos os átomos que compõem esse material e a estrutura cristalina do material. Então, resumindo, são essas cadeias de tamanho infinitesimal repetitivas ao longo do retículo cristalino, que mantém a estrutura do material. E nós também vimos as redes bravais, que são as diversas combinações que nós temos dos sistemas de cristalização. São as 14 principais, como cúbica, monoclínica, triclínica, ortorrômbica, romboédrica, entre outros. E nós vimos que 90% dos materiais que tem no mundo são ou de rede cúbica ou de rede hexagonal, porque eles têm um fator de empacotamento maior. Fator de empacotamento é a quantidade de átomos que preenchem esse sistema de cristalização. É o número de átomos que tem dentro dessa célula unitária. E nós vimos que as mais importantes são as estruturas cúbicas e que existem 3 tipos desse tipo de célula unitária, que é a cúbica simples, a cúbica de face centrada e a cúbica de corpo centrado. Lembrando que aqui tem o fator de empacotamento maior, é a cúbica de face centrada, porque nós temos 4 átomos dentro dessa célula unitária. Temos um átomo dentro da cúbica simples e 2 átomos dentro da de corpo centrado. E lembra que eu falei que tem 1/8 de átomo em cada vértice? Na cúbica simples, nós só temos 1/8 em cada vértice, então nós temos um total de 1 átomo dentro. Só que na de corpo centrado nós temos um átomo inteiro no meio, por isso que é corpo centrado, então nós temos 2 átomos. E na de face centrada, cada face do cubo temos meio átomo, mais 1/8 em cada vértice. Então, temos 4 átomos. Por isso que o fator de empacotamento é maior. Nós também vimos os índices de Miller, que é basicamente uma forma de padronizar as famílias e planos dentro de um plano cartesiano. Ou seja, se você coloca uma estrutura cúbica em um plano cartesiano, nós vamos ter a coordenação x, a y e a z. Só que no índice de Miller, nós chamamos de HKL. E nós também vimos planos cristalinos, que a gente pode inserir um plano dentro dessa estrutura, que está dentro de um plano cartesiano, e basicamente elas interseccionam a célula unitária e pode inserir de diversas formas, como um triângulo, um quadrado, desde que ela esteja dentro da estrutura que a gente está analisando no plano cartesiano. E a parte mais importante, nós vimos as fases de um material, que é a parte estruturalmente homogênea em um sistema material.
Lembra que eu tinha falado? A gente tem aqui uma pedra de quartzo. Nessa pedra de quartzo temos 3 cores: branca, preta e rosa. Toda a parte rosa vai ser uma estrutura, uma fase, no caso. Toda a parte preta, outra fase. E toda a parte branca, outra fase. Então, é basicamente uma estrutura, é uma parte estruturalmente homogênea visível. Eu também falei outro exemplo que não dá para citar a quantidade de fases sem uma análise, que é como, por exemplo, o álcool e a água. Se você pegar um recipiente e misturar água e álcool, não vamos saber quantas fases tem, se tem álcool ou se só tem álcool, se só tem água. E nisso nós precisaremos fazer uma análise. E depois da análise, nós conseguiríamos ver que tem, na verdade, 2 fases. Então, é por isso que é muito importante o DRX, porque nem sempre vamos conseguir ver as fases em si, não vai ser sempre homogeneamente visual. Então, a gente faz a análise para saber essa quantidade de fases. Bom, a aula de hoje eu vou introduzir a difratometria de raio-x, que é basicamente, eu vou falar um pouco sobre o difratômetro, as partes dele, um pouquinho sobre radiação e os softwares que a gente vai utilizar para analisar esses gráficos dos dados que a DRX vai proporcionar para a gente. E eu também vou mostrar um videozinho de 4 minutos, bem rapidinho, um videozinho da Unicamp, da difratometria de raio-x, só para vocês não chegarem na visita técnica em branco. E depois eu vou disponibilizar esse vídeo no Classroom, assim como os slides. Bom, então os tópicos de hoje são o método da difratometria de raio-x ilustrado, né? Fotos do aparato. Daí tá falando o tipo do difratômetro que a gente tem aqui no DEMAR, no Campus 2. Resultados da difratometria, que são basicamente os gráficos que a gente pode obter com ela. As contribuições das radiações K-alfa-1 e K-alfa-2, que é basicamente uma radiação, que eu vou explicar, né? É uma radiação que a gente tem para melhorar de picos. E também vamos ver os fatores que interferem, né, à medida da intensidade, ou seja, o que a gente deve evitar quando a gente está fazendo a difratometria de raio-x. O método Richfield, que é basicamente o método que a gente utiliza para quantificar as fases, e o software de refinamento, que nem eu havia falado anteriormente. Bom, vamos lá. O método DRX. Bom, lembra que eu havia falado da lei de Bragg, e daí a lei de Bragg nós temos uma radiação eletromagnética incidindo com um ângulo alfa e difratando com esse mesmo ângulo alfa. Então, aí temos a imagem do goniômetro, que é essa parte redonda maior que está atrás. Temos essa bolinha onde está escrito amostra, onde vamos colocar nossa amostra. E à sua esquerda temos o tubo de raio-x. Tá vendo que no tubo de raio-x a gente tem um filamento que está incandescente? Então, lembra que eu havia falado anteriormente do tubo de Crookes? Esse tubo de raio-x é basicamente a evolução do tubo de Crookes. Lembra que eles vão aquecer um filamento, esse filamento vai deixar os elétrons excitados. Geralmente, esse filamento, geralmente não, na verdade ele é o cátodo, vai excitar os elétrons, geralmente é de tungstênio, e esses elétrons vão ficar super excitados, vão ir de encontro ao ânodo, e no ânodo eles vão sofrer um freamento quando os elétrons passarem perto do núcleo do ânodo, vão sofrer esse freamento, e esse freamento vai liberar o raio-x contínuo. E, além do raio-x característico proveniente do próprio átomo do cátodo, que é quando um elétron uma radiação ionizante, né? Um átomo que faz radiação ionizante, que ele tem energia suficiente para arrancar um elétron de outro átomo. Então, vamos arrancar um elétron de um átomo, vai formar uma vacância, essa vacância vai ser preenchida por outro elétron e depois ele vai voltar ao seu estado natural. Então,
Aí vamos ter o raio-x característico do átomo. Então, nesse tubo de raio-x, vamos ter tanto o raio-x característico quanto o contínuo. Mas, dentro desse tubo, nós temos basicamente um sensor que seleciona apenas os raios-x contínuos. E esse raio-x contínuo vai incidir na amostra com o ângulo θ, que eu falei da lei de Bragg, vai parar nesse outro aparato que ele vai basicamente captar a radiação que foi difratada. Porque não dá para a gente simplesmente incidir uma radiação e ela ficar livre por aí, sem ser captada novamente. Então, esse é basicamente o detetor que está preso no goniômetro. E nós temos dois tipos de difração. Dá para ver que nesse primeiro exemplo, a radiação eletromagnética está sendo incidida em um pontinho no canal. Já nesse segundo exemplo, tem várias radiações, ou seja, não está centralizado em um ponto específico. Temos vários ângulos de difrações que entram em 1.280 canais. Ou seja, nós podemos, com o tubo de raio-x, incidir a radiação eletromagnética de duas formas: focalizada em um ponto no canal ou com vários ângulos de difração em diversos canais. Daí depende do tipo de análise que você quer fazer, do resultado que você quer obter. Tá nosso estudo, então a gente realiza mais esse centralizado em um ponto no canal. Bom, agora temos uma ilustração do que é o aparato do método DRX. Aí a gente tem a imagem de um difratômetro comercial e tem diversos tipos de aparatos do difratômetro, mas esse é o mais comum. Pode ser de diversas empresas, mas eles basicamente vão ser todos iguais. Então, a gente tem aí o goniômetro, que é o que eu tinha falado, essa parte redonda maior atrás. E o goniômetro, ele é basicamente um instrumento de medição e verificação de medidas angulares, né? Então, é com ele que nós regulamos o grau que vai ser incendida a radiação, e o menor desse grau, o menor tamanho desse grau que a gente pode incidir é 1 grau. E temos o tubo de raio-x, que eu havia falado que é a evolução do tubo de Crookes. Temos as fendas, que vai sair o raio-x, daí tem diversos tipos de fenda. Tem a solar, a divergente. Daí tem as máscaras, que são proteções, o monocromador, o detetor que eu falei que pode ser o receptor do raio-x, que pode ser tanto focado em um ponto quanto em diversos ângulos, com vários receptores. E daí mais fendas, fenda anti-espalhamento também, quando a gente quer incidir em um ponto só, difratar, no caso, em um ponto só, e a fendinha da amostra. Bom, agora eu vou aproximar mais com fotos do aparato na vida real, né? O aparato em si. Daí temos o difratômetro que nós temos aqui no DEMAR, que é o Shimadzu DRX 6000. Aí, ó, o que eu havia falado, o goniômetro. É com ele que nós medimos e verificamos os ângulos. Temos aí o 2θ, θ, então é nele que a gente regula o ângulo de incidência. Lembrando que o menor é 1 grau. Porque se for 0 graus, não vai ter como incidir, né? A radiação vai de forma retilínea. Temos o tubo de raio-x com a fenda que vai sair. O raio-x. Deixa eu ver se estão mandando mensagem aqui. Não. Eu acho que hoje eu vou estar escutando vocês normal. Bom, voltando para cá. Eu vou desligar aqui o som para não ficar esse barulho. Como eu havia falado, esse é o tubo de raio-x que nós vamos produzir os raios-x característicos e contínuos e selecionar apenas os contínuos. E essa é a fenda
que vai realizar também essa seleção. Aqui nós temos o monocromador, que é basicamente um filtro de seleção também, mais fendas, e o detetor de raio-x, que, como eu disse anteriormente, nós não podemos incidir um raio-x e não ter um aparato de coleta desse raio-x depois de ter incidido ele. Temos o suporte de amostras, que é onde nós vamos colocar a nossa amostra para realizar a análise de fases. Bom, nós usamos de preferência amostras em pó, porque daí elas são compactadas e os planos ficam bem mais fáceis de serem analisados do que uma amostra só feita uma fratura, um seccionamento nela. É bem mais fácil, porque dá para moldar certinho a amostra em pó no suporte de amostras. Então fica bem mais, digamos que limpa o resultado. Bom, e nós temos aqui os tipos de estrutura, que eu também havia falado anteriormente. O cristalino, que é uma estrutura ordenada, é basicamente, vou generalizar, basicamente todos os metais possuem essa estrutura cristalina, óbvio que vamos ter exceções, porque nem tudo é perfeito, mas basicamente quase todos são esses. Temos a estrutura amorfa, que é uma estrutura desordenada, ou seja, os planos eles não são um atrás do outro, encaixado perfeitamente, e geralmente materiais como vidro, cerâmicas, a maioria dos polímeros tem essa estrutura amorfa. E óbvio que a estrutura ser cristalina ou ser amorfa vai influir principalmente nas propriedades do material, como basicamente dureza, suporte de fratura, maleabilidade, deformação plástica, entre outros. Porque um plano cristalino fica muito mais suscetível a cisalhamento e o amorfo muito mais energético, entre outros. E temos o nanocristalino, que a gente viu na outra aula como policristalino também, que é uma mistura de estrutura ordenada e desordenada, ou seja, uma mistura de material cristalino e amorfo. Um exemplo disso pode ser os vidros metálicos, que é basicamente um metal, só que tem uma estrutura amorfa. Como eu disse, a maioria dos metais vai ter estrutura cristalina, mas temos as exceções, que é esse vidro metálico, e um material que possui ele, taco de golfes, é um bom exemplo. Então, aqui nós temos certinho uma análise, essa primeira imagem de TiO2, e temos a fronteira entre os cristais, então dá para ver que a estrutura é bem ordenada, temos certinho uma estrutura cúbica, então dá para ver com certeza a diferença entre a análise do carbono amorfo. Ou como é bem mais difusa, os átomos não estão de forma ordenada. Então, como eu disse, essa diferença de estrutura influi majoritariamente na propriedade do material. Bom, esse é um dos gráficos que a gente pode obter com a DRX, e esse gráfico é de número de fótons de raio-x pela energia dos raios-x. Não é o gráfico mais comum, mas eu coloquei ele aqui porque a gente pode obter com certeza um gráfico assim. Então, temos que essa área representa o número, a área sob o gráfico representa o número total de fótons de raio-x emitidos. Daí, essa faixa de 25 a 100 e um pouquinho antes é o espectro contínuo, né, que é a variação de energia, o quanto foi variada a energia durante essa análise. E temos, sob a linha, o tipo de raio-x de friamento, que é o raio-x contínuo, que é o proveniente do friamento dos elétrons do cátodo quando passam perto do núcleo do ânodo, e o raio-x característico, que é proveniente do preenchimento de uma vacância por um elétron de uma camada de valência mais externa. E temos os tipos de espectro que cada uma gera, que é o contínuo, basicamente, porque ele é selecionado. Nós selecionamos apenas os raios-x contínuos, que é o de friamento. E temos essa linha que diz que a energia está bem definida.
Bom, como eu disse, esse é um dos gráficos que a gente pode gerar, mas não é o mais comum. Eu vou mostrar para vocês nas outras aulas, quando a gente estiver analisando os softwares, principalmente quando estiver falando do AlphaPlot ou do PolarCell, vocês vão ver mais esses gráficos. Bom, e nós temos duas radiações na difratometria, que é o K-alfa1 e o K-alfa2, que eles basicamente removem o efeito da fluorescência e eles resultam em baixa radiação de fundo e isso melhora a resolução dos picos. E nós temos que a intensidade da contribuição do K-alfa2 é metade da K-alfa1. Então dá para ver que em cada pico que a gente vai obter no gráfico de intensidade pelo 2θ, que é o ângulo, 2 vezes o ângulo de incidência. Esse é o gráfico mais normal que nós vamos gerar, que é o comum. E dá para ver que em cada pico nós temos meio que dois piquinhos, um do lado do outro, que cada um corresponde ao K-alfa1 e K-alfa2. Então temos que, como o K-alfa2 é metade do K-alfa1, os picos menorzinhos vão ser da contribuição da radiação K-alfa2 e os maiores da K-alfa1. E essa separação, dá para ver que os picos de K-alfa1 e K-alfa2 vão se separando mais com a medida que aumenta o ângulo 2θ. Então, dá para ver que quando o ângulo 2θ está próximo de 80, o pico K-alfa1 e K-alfa2 são bem próximos um do outro. E quando já está em 130, eles já estão mais afastadinhos. Então, é basicamente para isso que servem as radiações K-alfa1 e K-alfa2, que é remover o efeito da fluorescência e melhorar a resolução dos picos. Agora, os fatores que interferem à medida da intensidade, posição e perfil do pico desse gráfico aqui que nós vamos obter com a difratometria. Bom, temos a sobreposição dos planos de reflexão. Como eu disse para você nas outras aulas, não adianta a gente ter, basicamente, radiações destrutivas, porque nós não vamos conseguir analisar corretamente. Por isso que as ondas têm que ter uma interferência construtiva, ou seja, quando o pico de uma onda sobe, a onda de baixo sobe junto. Quando vem para o vale, a onda de baixo desce com o vale junto. Por quê? Se nós temos uma interferência destrutiva, os planos eles vão se sobrepor, a análise vai ficar difusa e não vai contribuir para medir a intensidade da nossa análise. E lembrando que os elétrons também têm que ter espalhamento coerente, porque não adianta eles se espalharem de forma desordenada, que a análise também vai ficar difusa. Temos o fator de polarização, que ele, na verdade, é de natureza física, então a polarização ela também tem que ser coerente, não tem muito o que mudar nisso. O zero do goniômetro, lembra que eu havia falado que o goniômetro ele é um instrumento que mede e verifica o ângulo de incidência dessa radiação eletromagnética. E lembra que eu falei que o menor desse ângulo é 1 grau? Porque se for 0, não vai ter ângulo de incidência. Vai ser retilíneo. Se não tem ângulo, vai sair do tubo de raio-x e vai parar no detetor de forma reta. E não é o que a gente quer. A gente precisa desse ângulo de incidência para termos o valor de θ e conseguirmos medir com a lei de Bragg. Bom, as radiações K, alfa e K beta geradas no tubo de raio-x. Então, nós temos que incidir uma radiação certa para remover, na verdade, o efeito da fluorescência e termos uma boa resolução dos picos, que nem eu havia falado anteriormente. Bom, também tem a natureza dos átomos dos constituintes. Como eu falei, é muito mais fácil uma análise de um sólido cristalino e em pó, porque eu falei que nós podemos mudar certinho no suporte de amostras, vai ter um resultado mais coerente, como eu disse anteriormente, mais limpo. A preparação de amostras, não adianta a gente preparar a nossa amostra de forma chula, não colocar certinho no suporte, colocar torto. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também e realizar uma análise certinha para obter o melhor resultado
o possível para nossa análise. E também tem a fuga do ponto focal da óptica do difratômetro. Ou seja, não adianta a gente pegar uma amostra, moldar ela certinha no suporte, verificar se o goniômetro não está zerado, né? Utilizar um valor para teta e não focalizar o ponto focal. Então, não vai ter uma medição certa e não vamos conseguir também gerar um gráfico coerente de qualidade. Bom, temos o método Richfield, que é uma técnica e ela é bem robusta e é bem quantitativa também, que é para análise das fases dos minerais através do método da DRX. Então, ela serve basicamente quando você pega os dados que você obtém com a análise da DRX, coloca em um software, você vai obter um gráfico e esse gráfico vai ter os picos das radiações Calfa 1 e Calfa 2, que nem eu havia falado. E esse método, ele consiste em ajustar uma curva teórica dos picos do difratograma experimental. E daí ele vai minimizar a diferença entre o padrão de pontos experimentais e o padrão de pontos calculados. Ou seja, ele vai uniformizar os picos de forma que os pontos experimentais fiquem mais próximo possível dos pontos calculados. É basicamente quando você calcula e faz uma conta e obtém um valor com isso. Daí você faz uma análise e obtém um valor próximo a isso. Esse método, ele tenta obter como se fosse uma média, né? Desde que fique padronizado o gráfico. Então, deixa o gráfico mais uniforme e mede esse desvio, né? Então, ele tenta uniformizar. Então, basicamente isso. Ele tenta uniformizar o resultado dos pontos experimentais da análise e dos pontos calculados por fórmula e métodos quantitativos teóricos. Então, ó, dá para ver aqui que tem vários pontos, que são os pontos experimentais, e essa linha vermelha já é a linha refinada, então dá para ver que ele meio que uniformiza, deixa o pico mais certinho e forma como se fosse uma média mesmo entre os pontos calculados e os pontos experimentais. Bom, então nós temos vários softwares que vão medir, vão realizar essa análise quantitativa e também vão fazer gráficos e plotar células unitárias e realizar imagens ilustrativas. Então, além de existirem os programas convencionais de plotação, como o Origin, o Afaplot, o Excel, que eu acho que é o que as pessoas estão mais acostumadas, mas principalmente para gráficos simples, né, de tabelas. Mas existem diversos programas de refinamento, como o PowerCell, o Maude, o Vesta, que eles também vão ser citados e abordados ao decorrer do minicurso. Os programas de refinamento. Tem o PowerCell, que ele permite uma modificação intuitiva da estrutura, a gente consegue plotar um gráfico, fazer o refinamento, ainda consegue obter uma imagem ilustrativa da célula unitária, dá para calcular o padrão de difração, fazer uma comparação entre os dados experimentais. Então, eu acho que aqui no curso de materiais e de física, o PowerCell é o que a gente mais usa para o método de refinamento. Mas, como eu disse, existem diversos outros softwares muito bons também. Eu vou mostrar, antes de eu fazer um resumo. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá. Eu vou mostrar para vocês como é a aparência dos softwares. Claramente, nas outras aulas eu vou falar um pouco mais deles. Um pouco mais não, né? Vou realmente ensinar a utilizá-los. Eu vou abrir aqui o PowerCell para vocês terem uma noção. Esse é o PowerCell. Então, eu insiro a análise que eu recebi com o difratômetro, eu vou ensinar também a modificar para o software conseguir ler esses dados. Vamos ter aqui, aqui vai gerar uma imagem ilustrativa, aqui vamos ter gráficos. Então, esse é basicamente o PowerCell. Nós temos também aqui o Maude, que ele é por Python, ele
O software dele é o Python, então nós temos que deixar sempre nos documentos, vai gerar isso aqui, e daí vai abrir o software pela pasta salva em documentos. Ou seja, eu não consigo baixar ele no meu computador, tem que deixar sempre separadinho em uma pasta. E ele gera um gráfico aqui nesse centro de visualização, e nós conseguimos fazer o refinamento após inserir plotar o gráfico nessa parte. Nós conseguimos também fazer uma comparação de fases, e daí tem diversas formas de deixar o gráfico, dá para deixar em barras, em linhas, em pizza, então a comparação ela é muito boa entre as fases e todos os materiais que a gente analisar também. E o meu preferido é o Vesta, porque ele não gera o gráfico assim explicitamente que nem o Maude e o PowerCell, mas ele gera uma imagem ilustrativa dos átomos não, das células unitárias presentes nos átomos, e a gente tem uma visualização bem melhor de como são as células unitárias, como é a menor parte que ainda compõe a estrutura e a composição química do material. Então, ó, dá para até fazer uma animação. E a gente obtém essa célula unitária a partir do CODE, que é basicamente uma plataforma aberta de dados cristalográficos, e eu vou falar bastante dela com o tempo, porque é com ela que a gente vai pegar esse arquivo .cif para conseguirmos plotar as imagens ilustrativas das células. E olha, e tem como mudar cor, forma, dá para mudar a face também. Bom, enfim, esse é o Vesta. Vamos voltar para os slides. Então, antes de passar o videozinho de como realizar a difratometria, que eu quero muito que vocês vejam, ele é bem rapidinho, ele tem 4 minutos, vamos fazer um resuminho da aula de hoje. Nós falamos das partes de um difrator, que é basicamente o goniômetro, que é o instrumento de medição e verificação de medidas angulares, que o menor grau que a gente pode utilizar é 1, porque colocando 0 no goniômetro não vai haver ângulo de incidência. Temos as fendas, que é para onde vai sair os raios-x selecionados, que são os contínuos, o monocromador, que vai basicamente filtrar esses raios, o detetor, que vai coletar esses raios depois deles serem incididos e difratados, e o suporte de amostra, que é onde nós vamos colocar a amostra que nós queremos analisar as fases e obter dados mais específicos sobre ela. E temos os resultados do DRX, que as fases do material podem ser dadas como cristalina, que é de forma organizadas de forma ordenada, amorfa, organizadas de forma difusa, ou nanocristalino, que é a mesma coisa que policristalino, que temos partes cristalinas e amorfas dentro do mesmo material. Daí nós temos as radiações K-1 e K-2, que eu coloquei aí exatamente o que eu falei, que elas removem o efeito da fluorescência e resultam em baixa radiação de fundo, ou seja, formam uma boa resolução dos picos. Os picos, aqueles que vão ser gerados no gráfico, que nós vamos plotar no software. E é com esses picos que nós conseguimos analisar as radiações K-1 e K-2 e também os índices de Miller. Temos os fatores que interferem essa medição, que é a sobreposição de ondas, de planos também, que, como eu disse, a interferência ela deve ser construtiva e o espalhamento de elétrons coerente. A polarização desses raios, ou seja, eles têm que estar na mesma direção, não adianta um estar propagando de longitudinal, propagando de forma transversal, mas claramente os raios-x são ondas transversais, como eu havia falado na primeira aula. E também o tipo de radiação, a radiação K-1 e K-2 deve ser estabelecida corretamente, a natureza do átomo e o modo que nós vamos preparar a nossa amostra. Porque, como eu falei, não adianta a gente fazer a análise com o software mais preciso se nós não preparamos nossa amostra de forma correta. E temos o método Richfield, que é o método, a técnica que nós vamos utilizar para quantificar as fases através da DRX, né? E com ela nós vamos conseguir analisar as fases dos materiais, minerais, entre outros. E os softwares de refinamento,
principais, que é o PowerShell, o Maude e o Vesta. Eu tenho até que fazer uma correção, porque o Maude não tem esse i no final. Nós também vamos falar sobre outros softwares de plotação que eles são muito bons se vocês quiserem utilizar para inserir, criar qualquer outro gráfico, que são o AlphaPlot, que ele é gratuito, ele é disponibilizado em qualquer computador. E o Origin, que já é uma plataforma paga, mas ele é muito bom, é bem completo. Mas o AlphaPlot é um ótimo aplicativo também, é um ótimo software. Vamos ver. E o assunto que nós vamos abordar na próxima aula. Depois da semana do saco cheio, eu pretendo fazer a visita técnica. Eu vou soltar durante a semana do saco cheio os forms dos dias e os horários que vocês preferem que seja feito essa visita técnica. E eu pretendo dividir a turma dependendo da quantidade que quiser fazer a visita técnica. Espero que vocês façam em 2 turmas, porque o laboratório do difratômetro aqui não é grande e eu quero que vocês tenham uma boa visualização do que está sendo feito, porque esse é o intuito do mini curso. E na próxima aula teórica, eu vou falar etapas de como plotar o difratograma, utilizando o programa gráfico Origin, só que ele é licenciado, como eu disse previamente, e o AlphaPlot, que é gratuito, é uma ótima substituição do Origin. Você vai conseguir plotar o seu gráfico também e editar da mesma forma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem.